Das baterias Moura. Moura é Moura. A casa é sua. Explicando direito. Cultura. Muito bem, agora 9h10. A gente está de volta aqui no A Casa é Sua. Assim como eu havia falado para você, hoje tem o quadro Explicando Direito, né, gente? A gente vai falar aqui com o Dr. Fabrício Alves, tema muito importante, bem pertinente, um assunto interessantíssimo aí nesse período de pandemia também que a gente está vivendo. A gente vai falar um pouco sobre aluguel. É isso mesmo, grande parte dos problemas na locação de imóveis tem relação com os deveres e direitos do inquilino e também do dono do imóvel. Por isso, antes de fechar um contrato de aluguel, é muito importante você saber quais são as suas responsabilidades, quais são as responsabilidades do dono da residência e também do próprio inquilino, né? Reformas, pintura, inundações, de quem é a obrigação? Tá sem pagar o aluguel também aí por causa da pandemia? Será que você pode ser despejado? Você vai saber tudo isso a partir de agora aqui no Explicando Direito, porque a gente conversa hoje com o advogado Fabrício Alves, que é o convidado desta semana do quadro Explicando Direito. Claro, mais uma vez, agradecendo a presença do doutor aqui no Explicando Direito. Muito obrigado mais uma vez, doutor Fabrício. Bom dia, Alex. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura, FM. Estamos aqui hoje para explanar, para explicar um pouquinho, passar o conhecimento relacionado a direitos e deveres de locador, né, o dono do imóvel, locatário e inquilino. Exatamente. E já para a gente começar, né, reto e direto, a gente precisa entender um pouquinho como é que funciona a lei, né? Seja o locador, seja o locatário, eles têm que seguir algumas regras também, né, doutor Fabrício? Explica para mim aí quais são os direitos aí, por exemplo, do dono do imóvel. Bom, o locador, né, a lei de inquilinato, a lei 8.245 de 91, a lei do aluguel, a lei do inquilinato, em seu artigo 22, fala a obrigação do locador, né, do dono do imóvel. E no artigo 23, ela fala sobre a obrigação do inquilino, do locatário. Então, obviamente, né, a obrigação do locador ela vai ser o direito do locatário, do inquilino, e a obrigação do inquilino, do locatário, vai ser o direito do dono do imóvel, do locador. O ponto-chave é o seguinte: o locador ele tem que entregar o imóvel apto a ser utilizado para o fim que se destina. Então, se eu loquei um imóvel para morar, esse imóvel tem que estar apto a eu exercer a minha moradia, e isso é responsabilidade do locador. Eu não posso entrar numa casa e quando chover ela molhar mais dentro dela do que fora. O locador ele tem que deixar lá apto para mim poder morar lá dentro. Em contraprestação, eu, como inquilino, eu tenho que restituir esse imóvel no final do contrato da forma que eu peguei ele. Então, por exemplo, Alex, você constrói uma casa nova, nunca nem morou nela e já parte direto para o aluguel. Logicamente, a pintura vai estar zero, as instalações elétricas zero, se porventura tiver móveis embutidos, estes zeros, e eu loco essa casa. Na hora de restituir, é meu dever restituir da forma que eu encontrei, praticamente com tudo zero. Por isso, nisso daí, relacionado ao contrato de aluguel, sempre a gente aconselha fazer o laudo de vistoria, porque aí, com o laudo de vistoria, você pega a casa por sua menorizado, por menor, e vê o que tem de defeito na casa e consta no laudo de vistoria, ou o que não tem de defeito, que a casa está em perfeito estado. Não é muito comum, né, as pessoas, antes de entrar numa residência, pedir esse laudo de vistoria. Sim, né, esse é onde dá o problema, né? Porque com o laudo de vistoria você consegue fazer o levantamento da casa e ver o estado que ela se encontra. Não fica só na palavra, né? Porque no contrato ele fica muito amplo, né? O laudo de vistoria eu vou relatar se a pintura ela está em perfeito estado, se as instalações elétricas estão em perfeito estado, certo? Se caso, por igual eu falei, se tiver móveis na casa, se está em perfeito estado, e não tendo laudo de vistoria, já fica mais complicado a prova disso daí. Exatamente. Agora, a respeito do inquilino, né, tem a questão da lei, ele tem alguns deveres também, né? Não é só a questão do direito em si. Sim, o inquilino é o seguinte, ele tem que além de restituir o imóvel da forma que ele se encontra, que ele entrou na posse,
todo dano causado por ele, né, por seu dependente, por seu familiar, por seu amigo, até por seu funcionário, é de responsabilidade do inquilino. Ele tem que ressarcir isso daí sem discussão, entendeu? O dano foi causado por inquilino, a responsabilidade é dele. E a respeito, né, doutor Fabrício, e se nenhuma das partes estão cumprindo, por exemplo, com o combinado mesmo, ou enfim, no que está em contrato, né, eles poderão ser responsabilizados de alguma forma? O que a lei diz sobre isso? Se você não cumpre o contrato, a parte que se sentiu prejudicada, ela vai pedir a rescisão do contrato e a pessoa que deu causa à rescisão do contrato vai pagar a multa estipulada que está ali. Se a pessoa não pagar essa multa estipulada, a pessoa que tem o direito, né, procure os meios judiciais cabíveis para poder executar o contrato. E a gente entra aí agora numa seara muito importante também, né? Aqui em Paranaíba, eu creio que é costume de alguns também, ou no Brasil, né, doutor Fabrício, a gente alugar uma residência e não fazer o contrato, né? Essa pessoa, ela perde esses direitos automaticamente? Tem alguma situação assim na justiça que acaba ajudando essa pessoa que mesmo assim não fez o contrato, mas alugou essa residência? Olha, você pode, existe, né, a forma de contrato oral, só que fica difícil de provar porque aí você tem que ser testemunha. O contrato oral tem validade ainda? Não, tem. Se você tiver testemunha para provar. Tem que ter a testemunha. Tem que ter testemunha para provar, certo? Só que o problema maior de você alugar uma casa e não fazer o contrato não é nem esse. Se você deixar uma pessoa morar lá por muito tempo, sem ter contrato, essa pessoa usar da má fé, o que é que ela pode fazer? Prescrição aquisitiva, uso capião. Prescrição aquisitiva, uso capião. Aí, uso capião, não se discute propriedade, se discute posse. A pessoa que está ali há muito tempo naquela residência. O Alex alugou. O Alex aluga uma casa minha, não faço o contrato. O Alex, está cuidando da residência. Está cuidando, me paga certinho, está lá 5, 6, 7 anos. De repente, o Alex, né, usa da má fé comigo, entra com um processo de uso capião. Uso capião não se discute propriedade, se discute posse. Leva os 10 vizinhos da esquerda, os 10 vizinhos da direita. Nunca vi o Fabrício aí, nem conheço esse cara aqui. O Alex é o dono da casa, está aqui todo dia. A pessoa provando ali que fez algum tipo de melhoria na residência, pagou com o próprio dinheiro. Ela precisa da má fé? Sim, mas né, nós não vivemos num mundo só de pessoas boas. Né? Então alugou, faça-se um contrato. Não deixe de fazer o contrato. Não aluguei, deixei morar por amizade, não estou cobrando nada. Contrato de comodato. Tem um contrato, tudo é em contrato, né? Sim, para não gerar direitos à pessoa alheia que não é dona do imóvel. E a gente agora vai falar a respeito de alguns problemas relacionados aí à estrutura, à localidade, principalmente aos problemas naturais, né, doutor Fabrício? Por exemplo, reformas, pintura, inundações. A gente teve recentemente aqui algumas residências, né, da nossa cidade inundadas e, por incrível que pareça, nesses locais, essas residências eram alugadas, né? E aí, de quem que é a obrigação, a responsabilidade em arcar com esse tipo de dano, né? Tem essa questão, essa diferença desastre natural, desastre provocado, por exemplo, como é que é? Bom, com questão à reforma, à pintura, é aquilo que nós já explanamos. Se você entrar no imóvel, está em perfeitas condições, é dever do inquilino devolver o imóvel nas condições que ele entrou. Com relação a caso foi turto, força maior, a discussão é grande, né? Porque o que acontece? Nesse caso aí, nem o inquilino, né, o locatário, nem o dono do imóvel, o locador, tem culpa. Mas a justiça, né, o direito, ele vai apegar os artigos já citados aqui, o artigo 22 e 23 da Lei do Inquilinato. Qual que é a obrigação do locador? Do dono do imóvel? É manter, durante o contrato de locação, o imóvel para o fim que se destina. Então, se eu loquei o imóvel para mim morar, o locador tem que manter esse imóvel nas condições da minha pessoa morar nele, correto? E o dever do inquilino é que, se ele causar algum dano, ele restitua esse dano que causou.
Inundações por chuva, foi o inquilino que causou? Não, não foi o inquilino que causou. Ah, mas Fabrício, também não foi o locador que causou. Sim, mas de quem que é a obrigação de manter o imóvel durante o contrato de locação para o fim que se destina? Do locador. Então, essa questão de esses reparos, né, esse prejuízo com inundação, ele vai ser sempre do lado do locador, do dono do imóvel. Doutor Fabrício, e a respeito, assim, a pessoa, por exemplo, alugou um imóvel, né, em uma região ali que costumeiramente alaga, porém o dono desse imóvel não o avisou, não falou a respeito desse problema depois de assinado ali, aí vem uma chuva, enfim, essa pessoa acaba perdendo tudo que tem dentro da sua residência e nunca foi avisado pelo dono. Ela pode ser de alguma forma aí ressarcida, pode sair desse aluguel de maneira que a justiça não obrigue ela, por exemplo, a pagar multas, enfim. Como é que funciona isso? Se provar da má-fé do locador, sim. Você tem que provar a má-fé do locador. O locador sabia, quanto mais corriqueiro acontecer isso, e ele silenciou, né? Isso daí é a má-fé. Provando-se a má-fé, ele vai pedir a resilição do contrato, né? Ele vai pedir o término do contrato, a extinção do contrato e entrar perdas e danos, né? Porque ele, olha, você sabia, né? Você omitiu para mim essa informação, você usou de má fé comigo. Só que tudo é na questão do campo da prova. Tem que ter a prova. Tem que ter a prova, você entendeu? Não, você pode testemunhar, não, ele sabia, ele sabe que todo ano, em determinada época do ano, ele não te falou isso, não me falou, não tem nada no papel, ele não me avisou nada. Então, além de você pedir não só a extinção do contrato e não pagar a multa ali estipulada, provando, você pode até perdas e danos com o que você perdeu, tendo a má fé do locador. A gente está vivendo aí num período de pandemia, né? Eu creio que afetou a vida financeira de muitas pessoas. Tem muita gente passando por dificuldades até hoje, né, doutor Fabrício? E isso tudo entra dentro do bolo do aluguel, né? A pessoa, por exemplo, ali ficou sem pagar um aluguel, o dono ali da residência está precisando aí pegar esse imóvel, quer alugar novamente. E nesse período de pandemia, como é que está funcionando essa questão da lei? Essa pessoa que ficou sem pagar o aluguel por causa da pandemia, ela pode ser despejada, doutor? Olha, foi editada recentemente, 7 de outubro de 2021, a Lei 14.216. E essa lei, ela vai ter validade, né? Vai ficar suspenso até 31 de dezembro de 2021, né? Até 31 de dezembro agora, as liminares de desocupação em ações de despejo, certo? Só que não é só porque está no período de pandemia que essas liminares estão suspensas. Não. O inquilino, o locatário, ele tem que provar que com a pandemia ele houve redução em sua capacidade econômico-financeira e que ao pagar o aluguel ele vai ter prejuízo na subsistência de sua família. Não é só porque estamos no período de pandemia e tem essa lei aqui com vigor até 31 de dezembro que não vai ter liminar concedida. Não, o inquilino, além disso, ele tem que provar, olha, com a pandemia eu realmente tive a redução econômica financeira e ao pagar o aluguel nessa época de pandemia eu vou prejudicar a minha família, a subsistência da minha família. Tem a ver também com a questão da renda da pessoa? Tem essas diferenças, por exemplo, para um empresário ou pessoa física, enfim? Esse artigo, nessa lei é o artigo 4º. Esse artigo 4º ele fala o seguinte: essa não concessão de liminar ela vai ser aplicada somente em contratos cujo valor mensal do aluguel para fins residenciais não ultrapasse R$ 600 e para fins não residenciais ou comerciais não ultrapasse R$ 1.200. Então, se você tem um contrato cujo aluguel é de R$ 800 mensal, ele já não se enquadra nessa não concessão de liminar. Então não é assim, porque está no período de pandemia, não vai ter liminar de despejo. Não é dessa forma. Tem os quesitos qual nós falamos e tem até quesitos financeiros, igual acabamos de falar agora.
Doutor, eu quero agradecer aqui a sua presença mais uma vez aqui no nosso programa no Explicando Direito. Algo mais a destacar também que você queira repassar para a população, enfim, algo importante também da lei, do inquilinato, enfim, do próprio locador. Olha, eu quero destacar o seguinte, não existe negócio sem contrato, principalmente locação, porque locação ela sempre dá uma vírgula, ela sempre dá um senão. Então, se você coloca no contrato já tem problema, imagina fazendo isso sem contrato. Então, principalmente com relação a locações, eu falo, faça contrato, se possível, com laudo de vistoria. É muito importante, né? Locador, locatário, faça contrato realmente, né, gente? É importantíssimo estar tudo ali no papel para não ter outros problemas maiores, né? Enfim. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, né? Pessoal que quiser tirar mais algumas dúvidas, quiser entrar em contato também, como é que faz para falar com o senhor? Eu que agradeço a oportunidade aqui, agradeço em nome do escritório Fernandes e Oliveira Advogados, né, na pessoa do Dr. Gabriel, Dr. Fábio, nossa secretária Irene. E se quiserem tirar mais dúvidas, o escritório está à disposição. Nós estamos localizados na rua Comendador Garcia, número 355. Ok, mais uma vez obrigado, doutor. E você que perdeu aí esse programa, né, gente, esse assunto desde o comecinho, é o seguinte, vai estar disponível daqui a pouquinho na nossa página, é só acessar facebook.com/culturafm e também através do nosso portal, no rcn67.com.br. O Explicando Direito volta na próxima quinta-feira com mais um tema importante para a gente debater aqui no A Casa é Sua.